Bom pessoal, vamos começar fazendo um vídeo aqui, só para a gente testar nossas configurações. E primeiro eu vou falar sobre o que é o SLQA, né? Que ele é na verdade um sistema de proteção coletiva, que existem outros que a gente vai abordar depois, como linha de vida, como bandeja de proteção, tela piso a piso. Porém o SLQA ele é um projeto relativamente fácil de fazer. E ele tem regras bem definidas dentro da norma, então fica mais fácil de ser padronizado. Aqui tem uma apresentação que ilustra bem aquilo que a gente está falando. Para começar, o que é um EPC? É um equipamento de proteção coletiva. Esse aqui que a gente está falando, ele é usado exclusivamente em obras verticais, que é uma rede de proteção que é montada durante a construção da estrutura do prédio. A gente sabe que o prédio ele é construído de baixo para cima, né? E à medida que ele vai subindo, a gente tem uma área aqui de queda de material e também queda de pessoas. Existem outras maneiras de proteger, mas a que a gente vai abordar aqui é o SLQA. Então, se a gente observar, ele nada mais é do que uma rede que é montada sobre esses suportes metálicos aqui, ó, também conhecido como forcas. SLQA é Sistema Limitador de Queda de Altura. Existem alguns outros tipos, mas a gente vai focar basicamente no SLQA pesado. Existe o sistema T, o sistema V e o sistema U. O nosso sistema é o sistema V. Nessa figura aqui dá para a gente tirar a nossa primeira conclusão, que a forca ela fica montada na periferia do prédio, ou seja, na extremidade, e ela precisa de duas lajes consecutivas para ser instalado. Antigamente, todos os nossos prédios eram basicamente quadrados, ou seja, todas as lajes eram iguais. Mas com o tempo, como a arquitetura foi mudando, foi evoluindo, a gente tem algumas diferenças. Aqui em Goiânia, a gente tem prédios muito arrojados, né? Então, assim, as lajes nem sempre elas sobressaem. E uma das limitações desse sistema é que ela tem que ter duas lajes consecutivas. Futuramente eu vou abrir um modelo no Revit aqui, que a gente vai dar uma estudada nele, e vai ficar mais fácil a gente entender. Aqui são os outros tipos de SLQA montado, né? E aqui a gente começa a entrar no detalhamento dele. Se a gente observar, nós temos um pedaço aqui da nossa periferia, né? Da superfície de trabalho. E nós temos uma laje, outra laje e essa aqui que a gente chama de superfície de trabalho. Esta laje aqui, ela está em construção ainda, vai ser montado as formas de madeira, né? E posteriormente concretado. Então esta laje terceira aqui não tem resistência. Por isso que o SLQA ele é fixado numa laje que já está concretada e na segunda. E como é que ela é feita a fixação? Quando a gente vai fazer a concretagem, a gente deixa esses ganchos aqui, ó. Que ele está falando aqui, gancho de fixação, elemento forca. Nós temos dois tipos de gancho. Um que vai segurar a forca, que são dois por forca, um no primeiro pavimento e outro no segundo pavimento. E os ganchos de fixação da tela, certo? Se a gente prestar atenção, nós temos as forcas em cima, as forcas com a sustentação em cima, e embaixo ela faz um bolsão e é presa no pavimento. Os demais componentes, a rede em si, certo? As cordas, nesse desenho não dá para a gente ver, mas essa fixação aqui é feita através de uma corda que ela é trançada na rede e esta corda é fixa nos suportes. Se a gente colocar em vista lateral, pronto, habilitar a rolagem. Se a gente colocar numa vista lateral, nós podemos verificar que nós temos a forca fixada no primeiro pavimento. Aqui ele fala grampo de fixação, que nada mais é do que um ferro de construção dobrado e concretado junto com a laje. No primeiro pavimento, o segundo pavimento e o terceiro,
Note que o terceiro ele não tem a forca ainda, porque ele ainda está sendo montado para ser concretado. E aqui tem algumas características. Por exemplo, ele coloca aqui cunha de madeira para calçar. Eu vou mostrar um exemplo depois. Quando a gente faz a instalação, ele fica folgado, né? Porque o gancho tem que ser maior do que a própria forca para facilitar a montagem. Então a gente coloca algumas cunhas de madeira para fazer isso. A rede, que é fixa em cima, e na parte de baixo formando esse bolsão aqui. Todos esses componentes, eles são padronizados. Esta forca sempre vai ter 2,5 metros de comprimento. Esta altura aqui, desta laje até em cima, ela tem que ser sempre superior a 1 metro. E normalmente esta forca aqui, ela tem 7,5 metros de comprimento. Tá? Esta rede aqui é padronizada, não muda. E também nós temos as cordas que também são padronizadas. Aqui tem algumas informações que elas estão escritas na norma, tá? Que a gente vai detalhar depois. Por exemplo, a distância máxima que uma forca dessa pode ficar da outra são 5 metros, certo? Outra informação, esta rede ela tem que ficar no máximo a 10 centímetros da borda, também está na norma. Aqui, ó, já dá para a gente ver uma foto do sistema em si. Esse gancho aqui foi deixado na concretagem e se montou este tubo, que é a perna do SLQA, neste gancho aqui. E aí fez o cunhamento de madeira. Depois que a gente coloca todos os ganchos no pavimento, e aí faz a montagem da rede.